Você não acha que você tá pegando muito pesado com a crítica do filme, não? Não, acho que não, cara. Por quê? Porque eu achei que o filme poderia ter sido melhor trabalhado pelo orçamento que tinha, pela marca que o filme é, pela marca Invocação do Mal em si, né? E pelo que foi o primeiro filme, pelo histórico do diretor em outros trabalhos. Ele é um cara que sabe fazer filmes melhores. Ele fez Jogos Mortais 1 com um orçamento extremamente limitado para os padrões de filme norte-americanos. E entregou resultados muito melhores. Meu Deus, você tá pegando muito pesado, cara. Eu acho melhor você se proteger de alguma forma. Porque talvez esse vlog não vá pro canal. Tá vendo? E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo do canal de hoje. Falaremos nesse vlog sobre o filme Invocação do Mal 2, direção de James Wan. Vamos falar tecnicamente sobre as escolhas técnicas do filme. Tecnicamente sobre as escolhas técnicas do filme. Muito bom, né? Fantástico. Okay. Esse vídeo também será em duas partes, né? Começamos esse primeiro bloco com roteiro, direção e atuação. Felipe, você tá bem, cara? Pare de me chamar de Janet. Sobre o roteiro, você tem alguma consideração para fazer em relação a estímulos, objetivos? Se bem que estímulos entra mais na parte de atuação, né? Mas em relação aos objetivos e obstáculos de cada personagem. Olha, eu acho que o roteiro foi bem previsível nas suas escolhas. E Esta é minha casa. produção. Saia agora. Analisando o roteiro previamente, as escolhas do roteiro, conhecendo a história real, acredito que eles fantasiaram um pouco o roteiro. Foi bem previsível nas suas escolhas. E foi uma coisa que eu acho que a gente não deveria falar tão mal. Tô chegando. Invocação do Mal, Cheguei. ela pode te pegar, cara. Vai uma água benta aí. Você precisa se benzer, cara. As escolhas de roteiro, pra mim, foram bem previsíveis, pra ser sincero. E assim, os objetivos dos personagens, eu acho que conhecendo a história real, não deveriam ter sido tão fantasiosos quanto algumas coisas foram. E eles preferiram seguir por uma linha que eles adotaram a zona de conforto ao invés de querer usar um pouco mais. O fantasioso que eles utilizaram, acho que foi uma estratégia para tampar algumas falhas que existiam no roteiro. Porque a princípio o roteiro foi escrito por 4 pessoas. Sim, inclusive o diretor foi um deles. Acho que a previsibilidade se deve muito também com relação às prioridades da direção, né? Sim. E aí eu vejo dois fatores. A marca Invocação do Mal 2, que por si só já atrai um grande público. Sim. E uma prioridade técnica que eu enxerguei, um posicionamento meu, da direção optar por priorizar no filme os sustos. Tô fora. Ao invés do desenvolvimento da história. Sim. Houveram algumas questões que poderiam ter sido melhor trabalhadas. Por exemplo, uma personagem extremamente importante nessa franquia, a Vera Farmiga, ela tem características que seriam primordiais para serem trabalhadas na trama. Poderiam ser desenvolvidas melhor, né? Principalmente a relação dela com o marido, Sim, né? Em sim. algumas situações. Sim. Honey, you're bleeding. What is happening? I had a premonition of your death. Que não ficaram bem claras. E assim, tipo, ficou aquela coisa. Poderia ter ido mais longe, né? Eu tô muito cansado. Acho que vou pra casa agora. Mas eles preferiram, como você disse, se focar nos sustos, porque uma Invocação do Mal, o custo foi de... Está bem?
44 milhões, mais de 40 milhões. Orçamento Para um faturamento de mais de 440 milhões. Então tá explicado por que eles preferem se focar mais nessas áreas, se focar mais no susto do que no diálogo, na história, em desenvolver uma trama realmente, por mais que ela tenha sido real, mas de uma forma trazer aquele ar de fantasmagórico, digamos assim. Para aquele filme, sendo que por mais que tenha acontecido de verdade, mas as falhas no roteiro indicam que o filme deve ter sido feito com Às pressas, exato. Talvez tenha havido receio, e aí eu começo a falar de roteiro com direção, em relação ao medo de se trabalhar a profundidade de alguns personagens, algumas relações, por exemplo, do casal que protagoniza o filme, algum medo de desvincular essa relação entre eles, desvincular um pouco com relação ao nome do filme, e o gênero do filme, que é terror. Sim. Porque poderia sim trabalhar nesse caso, drama, né? acabaria podendo virar um drama. No entanto, pelo fato de se basear em fatos reais e pela carga emocional que existia assim nos personagens, que o filme mostrou isso, mas não trabalhou isso melhor, você poderia trabalhar uma mescla de gêneros e ter um resultado muito mais profundo do que você teve. Então eu acho que com relação a roteiro para a direção, pensando no roteiro e direção, acho que o filme ele perdeu muito a partir do momento que não colocou como primeiro plano a profundidade das relações entre os personagens. E a gente leva em conta o casal que protagoniza o filme. Até porque eu não entendi por que a porra da filha deles deixaram lá. Na casa deles lá. Por mais que elas tenham tido as visões. Ok. Eu não estou falando mal. Eu estou analisando tecnicamente o filme. Eu quero paz. Ó, água benta pra vocês, né? Vocês estão precisando. Você quer jogar água benta pra demônios? Você está fazendo isso errado. Então eu jogo você. Falando sobre os personagens, eu acredito que os personagens que mais tiveram relevância nesse filme foram a garota, que é a possuída pelo demônio, que por mais que a idade dela seja bem novinha, mas Chupa-me! ela conseguiu desenvolver bem as características, os monólogos internos da personagem enquanto ela é a menina, principalmente. Você percebe que realmente ela está trabalhando a imaginação dela. Trabalhando, desenvolvendo aquela coisa de ouvir e reagir por alguma coisa que realmente não está ali no set, digamos assim. É trabalho dela, e ali a direção até pode ter dado uma força maior para ela, pode ter dado uma importância maior para ela nesse sentido. E ela desenvolveu muito melhor do que outros personagens. O Patrick Wilson, que faz o caçador dos demônios lá, dos fantasmas. Como você diz, temos que proteger a sociedade. Proteger de quem? Tá de sacanagem? Deles mesmos. Filho da puta. Não cometi! Ele também foi bem desenvolvido, mas eu acredito que ele tenha tirado o leite de pedra na direção. Sim. Porque ele desenvolveu um personagem com umas características muito bacanas que poderiam ter sido melhor trabalhadas a relação com a esposa dele, poderiam ter sido trabalhadas de outra forma, mas ainda assim ele se sobressai em relação à esposa dele, em relação à mãe da atriz principal, que é a garota, e os outros personagens mirins que não tiveram tanta importância assim, digamos, né? Eu acho que com relação à esposa, o motivo dele destoar tanto dela, talvez tenha relação principalmente com o roteiro e a edição. Sim. É como se não adianta a gente esperar que ela faça mais do que ela poderia ter feito. Sim. Se não houve espaço para isso, né? E o espaço é aquilo, entenda-se por aquilo que o diretor concede.
Aquilo que ele priorizou, né? Porque estímulos pra isso tinham de sobra. Vários. As visões que ela teve em relação ao futuro do marido. But what about my vision? Essa é da boa. A visão que ela teve em relação à Inglaterra antes de ir. Então, estímulos não faltaram, mas foram as escolhas da direção trabalhar esses estímulos. Aí que entra aí que entra um pouco as 3 áreas, né? Roteiro, direção e atuação. E também até edição, pensando em pós-produção. Podemos pensar também que podem ter cenas cortadas. Provavelmente, sempre há. Então, e com relação a isso, eu acho que a menininha, a criança, fazendo um pouco esse papel de antagonista, né, da trama. Aliás, quando ela estava possuída, ela encarnou perfeitamente a caracterização dela. Óbvio que a maquiagem deu uma força, mas você percebe que ela muda até. Talvez ter trabalhado uma técnica Chekhov ali no personagem dela. Porque provavelmente a atmosfera desse filme, em termos de atuação, atmosfera, contração, várias técnicas podem ter sido abordadas, provavelmente para entrar nessa atmosfera daquele lugar. Ela deve ter sido abordada nesse filme em relação não só sobre os personagens em si, como a menininha Janet, quando ela tá possuída pelo demônio, quando ela ouve os espíritos conversando com ela, I see dead people. This is awesome. Cria aquela atmosfera. Todos os outros personagens também criam aquela atmosfera, até porque não é uma atmosfera apenas da personagem, mas da casa em si. A casa tem um peso, a casa tem uma carga emocional muito forte ali. A casa tem vida, cara. O estúdio, quer dizer, a casa é isso. Então, e você imagina o trabalho de técnica que deve ter tido para eles fazerem uma atmosfera em relação à casa. Antes de entrar na casa, sentir aquele lugar, sentir o cheiro daquele lugar, sentir, sabe, trabalhar a audição naquele lugar. Qualquer coisinha, porra, deixa eu ficar esperto. Estímulos, ação e reação, eu vou estar reagindo sempre ao que acontece dentro daquela casa. Então, os personagens foram bem trabalhados nesse sentido, porque qualquer coisinha que pode envolver, qualquer objeto que pode envolver uma possessão ou alguma coisa do tipo, eles trabalharam. A atmosfera do lugar, gesto psicológico. Você não acha que, por exemplo, no filme, o James Wan tenha dado uma atenção muito maior para a menininha e talvez o Patrick Wilson tenha mais se autodirigido? You gotta promise not to laugh. Especially you. Para conseguir entregar um personagem melhor. As cenas de principal conflito na trama envolviam ele com a menina. Sim. Mas me passa a impressão de que foi ele se garantindo, ele procurando se garantir. Sim. E não uma questão de comunicação com a direção. E minha justificativa para isso se deve ao fato principalmente de como foram trabalhados os outros personagens da trama. A mãe, por exemplo, que poderia ter sido muito melhor trabalhada, muito melhor desenvolvida. A mãe da menininha? A Frances O'Connor. Frances O'Connor, exatamente. Ela poderia também ter entregue uma atuação melhor. Aí que entra a questão. É a primeira aparição dela nessa franquia. Uhum. Então talvez ela tenha ficado mais reclusa em tentar oferecer algo além do que ela queria. E como o diretor talvez não tenha exigido tanto dela, tenha focado mais na menininha, talvez ele tenha feito uma atuação mais no piloto automático. E o Patrick Wilson, pelo fato também dele já ser uma marca forte nessa franquia, para ele talvez seja mais fácil. Até por conhecer mais o personagem também, fazer essa, talvez, autodireção para conseguir tirar mais dele mesmo do filme, apesar de talvez não tenha sido tão bem conduzido pelo diretor nesta obra. É isso. A nossa análise técnica em relação a roteiro, atuação e direção é isso. Thank you very much. Eu espero que vocês curtam. Eu espero que vocês também tenham curtido, porque a gente só queria falar bem desse filme. E eu acredito que a gente chegou a um consenso. No próximo bloco falaremos sobre outras áreas: fotografia, arte e edição. Fiquem conosco. Ou não. Se ainda nós estivermos aqui. O notebook tá ligado. Eu estou vendo.
Porque tem bateria, né?